E aqui daremos continuidade à nossa playlist, o nosso curso de vetores, que a gente vai tentar deixar uma coisa bem completa, né? E aqui eu trago para vocês o método das projeções, decomposição de vetores. Mas antes de a gente cair nesse método aí, é necessário que eu faça uma revisão com você sobre alguns conteúdos da matemática, para que você não caia de paraquedas e não saiba o que fazer. Então vamos para essa revisão, é necessário para a gente, beleza? Assim que terminar essa revisão bem rápida, né, dessas informações, aí a gente vai dominar esse método das projeções. Aí eu tenho 3 triângulos e eu quero que você olhe para esse primeiro triângulo, onde eu nomeei um lado de A, um lado de B e um lado de C. Isso aí é um triângulo retângulo. Eu sei que esse triângulo retângulo ele possui um ângulo de 90 graus. E quando nós temos esses lados do triângulo, e ele é um triângulo de 90 graus, denominado como sendo um triângulo retângulo, eu posso calcular, não é isso, a minha hipotenusa através do C ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado. Esse teorema aqui você já está familiarizado, que no caso é o teorema de Pitágoras. Agora vamos dar uma atenção maior para esses outros 2 triângulos ao lado, onde você deve ter percebido que eu coloquei agora, adicionei um ângulo em cima do segundo triângulo, que eu chamei de alfa, e coloquei um ângulo abaixo, que também chamei de alfa, tá? E que foi nesse terceiro triângulo. A gente vai analisar o que é que vai acontecer, né, quando a gente começar a inserir algumas informações aqui. Olha só, a gente tem que esses 2 triângulos aí que a gente adicionou são triângulos retângulos. Então eles possuem esse maior lado aqui, que é a inclinação que eu chamo de hipotenusa. Não é isso? Hipotenusa aqui e hipotenusa aqui. E a gente aprende, não é isso, que esses outros 2 lados que sobrou são os meus catetos, não é isso? Então vou colocar cateto aqui, não é isso? E nomear como sendo cateto também aqui. E isso vale, no caso, não é isso, para os 2 triângulos. Vou colocar cate aqui, tá? Você vai entender. Isso aqui é cateto também, tá? Beleza, professor. Aí eu já entendi, né? Que os triângulos têm hipotenusa e tem 2 catetos aí. Só que a gente agora vai nomear esses catetos. A gente precisa dar nomes. Não vamos chamar mais somente de catetos. Agora eu vou trabalhar com os nomes completos deles, que no caso seria cateto oposto e cateto adjacente. E para definir quem é cateto oposto e cateto adjacente, a gente vai depender, né, de onde está localizado o ângulo, de onde é que a gente está tomando esse ângulo de referência. No segundo triângulo, a gente está tomando um ângulo alfa que está em cima. No terceiro triângulo, eu estou considerando um ângulo alfa que está mais abaixo, né, no canto inferior direito. Então, para cateto oposto e cateto adjacente, para esses 2 triângulos vão mudar, pois eu estou trabalhando com ângulos, né, de referências distintas. Um ângulo está em cima, o outro ângulo está, né, no local inferior direito aí. E isso vai ser importante para a gente definir quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Então me acompanha só. Tá? O cateto oposto é sempre aquele que tiver oposto ao ângulo. Então olha só. Vamos aqui agora para o nosso segundo triângulo aqui. Beleza, professor, eu sei que o ângulo está localizado na parte de cima. O lado que está oposto, né, a esse ângulo, eu vou chamar de cateto oposto. Qual é o lado que está oposto a esse ângulo? Essa parte aqui de baixo. Então, essa parte aqui de baixo eu sei que é um cateto, só que eu vou chamar agora de cateto oposto. Você já tem sua hipotenusa. E aquele, né, cateto que faz um ângulo de 90 graus com o cateto oposto é o que eu chamo de cateto adjacente. Então, esse nomezinho aqui, adjacente. Agora vamos fazer algo parecido com o meu terceiro triângulo, que está com um ângulo aqui na parte inferior, não é isso? Direita. E cateto oposto e cateto adjacente já vai mudar porque a referência do ângulo é diferente. Então lembre-se, cateto oposto e cateto adjacente vai depender do ângulo que você está tomando como referência. Então, professor, eu estou olhando que o ângulo alfa está aqui. E qual é o lado que ficou oposto a esse ângulo alfa? É isso aqui, não é isso que a gente aprendeu? E a gente já tem o nome cateto aí. Então, já que ele é oposto ao ângulo, eu vou chamar isso aqui de cateto oposto. Então, olha só, o segundo e o terceiro triângulo são triângulos, tá, iguais, só que a gente está tomando de referência outros ângulos. Por isso que cateto oposto e cateto adjacente está mudando aí, né, para a nossa imagem. Professor, e aquele que forma um ângulo, né, de 90 graus com cateto oposto, eu chamo de cateto adjacente. Então, olha só, compara agora os triângulos e você vai notar que cateto oposto e cateto adjacente mudou, porque eu mudei o ângulo de referência. Tá? Então, essa aí foi a nossa primeira revisão aí, né, para gente na questão da análise do triângulo retângulo. Aí agora, vamos passar aqui de forma bem rápida sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Um assuntozinho que você vê em algum momento na matemática e a gente vai precisar para o método das projeções. Vocês vão ver que todo esse conhecimento vai ser necessário lá na frente. Porque se você não sabe,
você não vai aprender esse método. Se você não sabe, né, as propriedades de um triângulo retângulo e nem suas razões trigonométricas, não tem como você progredir no método das projeções, infelizmente. Então eu estou fazendo essa revisão aqui com vocês. Nas razões trigonométricas eu vou ter aí, né, o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa, que já que eu estou trabalhando com esse ângulo alfa, eu vou ter seno, vou ter cosseno e vou ter tangente. E esse seno de alfa, esse cosseno de alfa, esse tangente de alfa vão se relacionar com valores de hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então, quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa? Vou lhe dar uma dica, tá? Lembre-se do refrigerante mais famoso do mundo, que eu digo para os meus alunos, que é a Coca-Cola. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lembrar da palavra coca. Então, você vai organizar seno, cosseno e tangente, e você vai colocar coca, coca, e tudo isso aqui que sobrou, H, H. Onde esse CO é cateto oposto, CA cateto adjacente e H é de hipotenusa. Então, se eu quiser descobrir o seno do meu ângulo, né, que for colocado naquele triângulo ali, é cateto oposto sobre hipotenusa. Para o cosseno desse ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E se eu quiser descobrir a tangente desse ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, se a gente fizer essas razões, né, trigonométricas, a gente vai descobrir os valores, não é isso? Do seno, da cosseno e da tangente de cada ângulo relacionado. E agora vamos ver um pouquinho de decomposição de vetores. Vamos aprender a como decompor um vetor. Tá? Nesse meu exemplo aí, eu vou ter um plano cartesiano. A gente sabe que a gente tem y e a gente tem o eixo x, não é isso? E essa seta em azul, vamos imaginar, preciso que você utilize um pouquinho da sua imaginação, e vamos imaginar que essa retinha azul seja um avião que está voando numa certa inclinação, que tem um ângulo alfa, não é isso? Com a superfície. Então, meu eixo x é como se fosse a superfície, o avião está voando nessa inclinação, e ele tem uma certa velocidade que eu vou chamar de v, tá? V, vetor aqui, tá? Então, eu vou colocar de preto. Não, eu vou mudar a cor aqui, vou colocar azul, já que a setinha está azul. Então, um v, vetor aqui, está simbolizando a velocidade do avião nessa inclinação. Professor, e já que esse vetor está na diagonal aí, eu sei que ele está indo ao mesmo tempo para a direita e ao mesmo tempo ele está indo para a esquerda. Mas trabalhar com um vetor na diagonal é extremamente difícil. Então a dica é, sempre que você tiver um vetor na diagonal, você divide ele em outros dois vetores, nos eixos correspondentes à sua inclinação. Então olha só, eu tenho esse vetor V, vou pegar aqui na pontinha da seta, ó, e vou projetar ele aqui para baixo, ó. Beleza, professor. Ou seja, eu projetei um certo espaço aqui em X e vou fazer a mesma projeção aqui, só que em Y, tá? E aí eu vou formar os vetores, né, de cada eixo correspondente. Vou ter um vetor aqui, ó, correspondente, né, a esse eixo de X, e vou ter um vetor correspondente a esse eixo aqui, referente a Y, tá? Deixa eu só deixar retinho aqui, bem retinho, para ficar bonitinho. Pronto. E aí eu vou ter um vetor, não é isso, que se decompôs aqui no eixo x e no eixo y, e eu vou nomear. Vou chamar isso aqui de vetor Vx, né, que no caso seria a velocidade na minha componente x, e aqui eu vou ter uma velocidade v, só que em y, não é isso? Vetor Vy, ou seja, eu fiz a decomposição dos dois vetores. Sempre que tiver a inclinação, é bem mais fácil você trabalhar com dois vetores, tá, do que apenas com um. Acredite em mim, isso vai facilitar a sua vida, suas contas, e isso vai lhe dar, assim, vai lhe fornecer menos dor de cabeça. E se esse avião ele está voando ao mesmo tempo, não é isso, na minha componente x e ao mesmo tempo na minha componente y, não é isso? Já que ele está voando nessa inclinação, ele está indo ao mesmo tempo para a direita e está ao mesmo tempo também subindo, ou seja, uma componente para cima, uma componente para a direita, que no caso seria meu vetor vy e meu vetor vx. As questões referentes a essa decomposição de vetores pode perguntar o seguinte: beleza, mas eu quero saber o módulo da minha velocidade em vx. Eu quero saber, beleza, o avião está voando uma certa inclinação, mas ele voa também para a direita e ele voa também para cima. Ele tem uma velocidade na componente x e tem uma velocidade na componente y. Eu quero saber o valor de cada velocidade dessa. Eu quero saber o valor de Vx, não é isso? E quero também saber o valor de Vy. Tá? Então, isso aqui são esses valores que a gente tem que encontrar, que a gente tem uma definiçãozinha pronta para cada um, e para a gente formar essas definições, a gente vai precisar do conhecimento de que das razões trigonométricas e das propriedades do triângulo retângulo, porque se a gente não souber, a gente não entende essa construção.
Então vamos encontrar aqui quem é meu Vx. Olha só, para isso eu vou utilizar o cosseno, tá? Então eu vou até marcar aqui, primeiramente, para a gente encontrar nosso Vx, eu vou utilizar o cosseno como referência aqui. Eu sei que o cosseno aqui, ele é dado o seguinte, ó, cosseno de alfa é a razão entre cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, beleza? Aí a gente vai analisar agora esse triângulo que foi formado aí. Você concorda que esse lado aqui é Vy? Mas, por analogia, também esse lado aqui, ó, é um vetor Vy, não é isso? Eu tenho que, utilizando esse ângulo por referência aqui embaixo, ó, essa parte aqui é o que seria meu cateto oposto. Então, vou colocar um CO aqui, ó, o lado que é oposto a esse ângulo. Isso aqui é formado um triângulo, porque esse pedaço aqui é meu Vy, esse pedaço aqui de baixo é meu Vx, e esse lado grandão aqui, ó, essa seta que é a minha inclinação, é o que eu chamei de V, que no caso é o vetor que representa a velocidade do meu avião, que possui módulo, possui direção e que possui sentido. Beleza, professor. Eu sei que aqui forma um ângulo de 90 graus. E o senhor tinha dito que a componente que forma um ângulo de 90 graus junto com o cateto oposto é o que eu chamo de cateto adjacente. Então, para essa definição, para essa decomposição de vetores, que a gente acabou caindo num triângulo retângulo, a gente descobriu quem é cateto oposto, a gente descobriu quem é meu cateto adjacente, e a gente sabe que esse lado maior aqui, ó, é minha hipotenusa. Só que a minha hipotenusa a gente já também tem, não é isso? Esse valor, que no caso seria minha velocidade v. Sabendo disso, agora a gente pode substituir. Eu vou ter que meu cosseno do meu ângulo alfa vai ser igual a quem é meu cateto adjacente agora. Tá? Olhando para as minhas componentes. Meu cateto adjacente é meu Vx, né, professor? Tudo isso dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É meu V do avião, professor. Posso isolar matematicamente isso aqui. Vou ter que meu Vx vai ser igual a V vezes o cosseno desse ângulo alfa. E na maioria das vezes o cosseno desse ângulo alfa, quem vai fornecer para você a questão, você olha lá na sua tabela trigonométrica os valores dos ângulos, que você pode, né, colocar os valores de cada um e fazer sua conta, que é o nosso próximo exemplo que a gente vai fazer já já, beleza? Agora a gente pode fazer a mesma coisa para VY, só que para VY eu vou ter que utilizar agora o seno, tá? O seno do ângulo, que no caso é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E a gente tem nosso triângulo aí, né, que a gente descobriu quem é hipotenusa e quem é, no caso, o meu cateto oposto. Vou ter que o seno, tá, do meu ângulo alfa vai ser igual a quem é meu cateto oposto. Professor, é VY, não é isso? O módulo de VY. Então, e minha hipotenusa? É meu V, professor. Então, eu vou ter que meu VY vai ser igual, tá, a velocidade V do avião vezes o seno desse ângulo alfa aí que nos é fornecido. Então agora a gente encontrou as duas definições, tá? Para a gente encontrar a velocidade nas duas componentes. Então as questões vão perguntar para você esses valores individuais dessas componentes, Vy e Vx. E a gente não precisa fazer esse procedimento novamente, esse procedimento extenso. Eu só mostrei esse procedimento para que vocês saibam como construir essas definições. E aqui vamos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho um plano cartesiano, y em x. Vou imaginar aí que um avião está voando com uma certa inclinação. E a gente tem um vetor v aí, né? Já que tem módulo, direção e sentido. E tem um ângulo aí de 30 graus com a superfície. Na questão, ela também me diz que o módulo desse vetor v, que no caso seria o valor quantitativo, né, o valor absoluto, seria 300 metros por segundo, já que a gente está se tratando de velocidade. Me dá os valores do cosseno de 30 graus, que é o ângulo que a gente está trabalhando, que no caso seria 0,866, e a gente tem também o seno de 30 graus, que no caso seria 0,5, ou então 1 meio, tá? É a mesma coisa. E com esses dados a gente tem que descobrir, tá? Vou colocar aqui para a gente descobrir a velocidade na minha componente x e a minha velocidade na minha componente y. Para isso, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que projetar, no caso, essa seta aí na diagonal, esse vetor v, em outros dois vetores. A gente tem que decompor os vetores. A gente pegou aqui na pontinha da seta, ó, a gente decompôs aqui no caso para x. A gente pegou aqui na pontinha da seta, ó, e fez a decomposição aqui no caso aqui para y. Aí aqui nós temos, ó, o vetor Vx e aqui a gente tem o vetor Vy, que agora eu vou colocar aqui, não é isso? Minha componente Vx
e minha componente Vy. E quando a gente calcula os módulos de Vx e Vy, a gente tem seus valores quantitativos de velocidade. Professor, isso significa que eu não preciso fazer novamente aquele procedimento que vocês fez anteriormente. Não, a gente já sabe as definiçõezinhas. A gente aprendeu que para a gente calcular minha componente Vx, isso aqui era igual a minha velocidade V do avião, vezes o cosseno desse ângulo alfa. E a gente aprendeu para calcular Vy aqui, é simplesmente, né, a velocidade do meu avião V vezes o seno desse ângulo alfa. E aqui agora a gente vai substituir os valores. Eu tenho que Vx vai ser igual a minha velocidade do avião, que a própria questão me fornece, é 300 metros por segundo, vezes o cosseno de quanto? O cosseno de 30 graus, né? Isso que alfa vale 30 graus. Vou ter que meu Vx vai ser igual a 300 vezes, quanto equivale o cosseno de 30 graus? Isso aqui é igual a 0,866. Vx vai ser igual a 300 vezes 0,866, isso aqui vai dar um valor de 259,8. O que? A gente está tratando de velocidade, então isso aqui é metros por segundo. Tá? Agora vamos para a minha componente Vy. Eu tenho que meu Vy vai ser igual a 300, né, vezes o seno, que no caso alfa aí é 30 graus. Beleza. Tenho que meu Vy vai ser igual a 300 vezes, quanto é o seno de 30 graus? A própria questão me fornece, isso aqui é 1/2. Assim eu vou ter que meu Vy vai ser igual a 300 vezes 1, 300, 300 dividido por 2, isso aqui no caso é igual a 150. 150 o quê? Metros por segundo, que é a minha unidade de medida de velocidade. Então, essa aqui foi uma questão que a gente precisou decompor os nossos vetores, né? E a gente agora sabe como é que a gente pode trabalhar com as componentes Vx e as componentes Vy. Vale ressaltar que eu utilizei a letra V como referência, mas a questão pode lhe dar, em vez da velocidade, pode lhe dar a força, tá? E no caso ele pode dividir F1, F2, F3 e assim por diante, só que você vai ter agora os seus meios de resolução. E agora chegamos no método das projeções. Tudo que você viu aí foi uma boa base para que a gente chegue nesse nível aqui. Então, bastante atenção, porque as coisas vão se complicar um pouquinho aqui, mas nada que se você não tirar o olho daqui você não entenda, beleza? Primeiramente é o seguinte, o método das projeções, olha só, eu tenho vários vetores aí, né, A, B e C, cada um com seu módulo, sua direção e com seu sentido. A gente sabe que temos diversos meios para que a gente aponte o nosso vetor resultante, não é isso? Só que no método das projeções, você vai utilizar esse método, não é quando ele vai perguntar a reta, o seu vetor resultante, sabe, como uma única resposta. Ele vai perguntar o seu vetor resultante no eixo X, e ele vai perguntar o seu vetor resultante no eixo Y. Ele vai querer saber separadamente os vetores resultantes de cada eixo, X e Y. Então, olha só, vamos começar aqui. Eu tenho os vetores A, B e C, tá? E a primeira dica é organizar todos eles na mesma origem. Então, para que a gente possa enxergar todo o procedimento que a gente vai fazer no plano cartesiano ao lado, já que a gente vai organizar todos na mesma origem, eu troquei as cores da seta, tá? Para que a gente possa visualizar aqui, né, e entender melhor. Então eu vou pegar aqui o vetor A, tá? Eu vou copiar ele, né, com o mesmo tamanho aqui, com a mesma inclinação, vou reproduzir e vou colocar ele na mesma origem aqui. Vou colocar ele aqui, nessa mesma origem. Beleza, professor, coloquei aí no caso que seria o meu vetor A. Vou fazer a mesma coisa com o vetor B aqui, ó. Então vou copiar o vetor B, tá? E colocar ele lá na mesma origem junto com A aqui, ó. Tá no mesmo local aqui. Então coloquei. Beleza, professor. A gente faz a mesma coisa com C, não é isso? É a mesma coisa com C. Vou copiar aqui e C tem que partir da mesma origem aqui, ó. Não é isso? Essa origem aqui que eu chamo de zero. Não é isso, professor? É a origem zero aí. Não ficou tão bem, né, colocado, mas a gente vai organizar aqui melhorzinho. Pronto, acho que agora ficou bom. Aí eu tenho aí, né, o que seria o meu vetor A, tenho o que seria meu vetor B e tenho o que seria o meu vetor C. Então vou nomear aqui para a gente não se perder. Eu tenho que esse aqui seria o meu vetor B, não é isso? Né? Essa aqui no meu eixo X. Eu tenho que essa aqui no caso seria o meu vetor C, ó, que seria o meu vetor C. E eu tenho que esse outro lado aqui, eu tenho que seria meu vetor A, né, professor? Vou afastar só mais um pouquinho aqui,
tá? Por questão de estética, eu vou colocar aqui. Então, isso aqui é meu vetor A. E o que vamos fazer agora para cada vetor, para cada um deles? A gente vai fazer, não é isso, aquela projeção, tanto no meu eixo X como no meu eixo Y. Então, vou primeiramente aqui para A, ó. Vou projetar aqui, ó. Beleza, professor, vou criar uma retinha aqui, não é isso? Que eu vou chamar isso aqui de AX. É, exatamente, de AX, vetor AX, tá? Aí eu vou projetar aqui também, ó, no meu eixo Y, que isso aqui vai criar, não é isso? Uma componente que eu vou chamar de, vou colocar aqui, tá? De AY. Vou colocar aqui mais acima, mas vocês sabem que eu estou fazendo referência a essa seta, a esse vetor aí que está no meu eixo Y. Então, um pertencendo a AX, né, meu vetor AX, e o outro pertencente a Y, que no caso seria meu vetor AY. Então, a gente fez isso para o meu primeiro vetor A. A gente vai fazer a mesma coisa com o vetor B, só que no caso do vetor B, ele é interessante, ele não é nenhum vetor, tá, na diagonal, então a gente não precisa decompor ele em dois vetores, a gente só vai decompor em outros dois vetores se ele for, ele tiver uma inclinação. Então, o que é que significa? Que B em X ele possui duas unidades, só que em Y ele não possui nada, então no caso é zero, não é isso? Então se eu fosse ter aí, né, as componentes, BX valeria 2, não é isso? E BY, que não existe, valeria zero, né, porque ele está totalmente na horizontal. Mas a gente pode, né, fazer essa projeção para C, tá, que tem uma inclinação. Então eu vou ter aqui uma projeção, não é isso? No meu eixo Y, e vou ter uma projeção aqui no meu eixo X. Então eu vou fazer essa projeção aqui justamente com suas setas aqui. Eu tenho que essa parte de baixo aqui vai ser, no caso, meu vetor CX. E eu vou ter que essa outra parte aqui, no caso, seria a projeção aqui do lado dessa vermelha, a X. Eu tenho que isso aqui vai ser CY, não é isso? O vetor. Ficou apertado, mas acho que dá para você enxergar. A gente fez as decomposições de cada vetor. Lembre-se que esse vetor A, ele não existe mais. A gente dividiu ele em outros dois vetores, AX e AY. Lembre-se que esse vetor C, ele não existe mais. A gente não está trabalhando com esse vetor C, né? Ele não existe mais para a nossa continha. Para a nossa continha agora existe CX vetor e CY vetor. E isso vai ser necessário para a continuação da nossa conta. Beleza. Isso é o método das projeções. Você tem os vetores aleatórios aí, tá? E você vai organizar eles na mesma origem. Vetores inclinados, a gente vai ter que decompor em outros dois vetores. Vetores, né, com a única dimensão, a gente permanece, e a outra dimensão que ele não faz parte é zerada. E o que é interessante aqui sobre essas questões, que ela vai lhe perguntar o vetor resultante, ou então o módulo do seu vetor resultante, de acordo com as suas componentes. Lembre-se, isso aqui é só um exemplo aqui bem teórico, a gente vai colocar valores já já no nosso próximo exemplo. Mas eu quero que você saiba que, né, a minha resultante em X aqui é o somatório, tá? Do meu A na direção X aqui, mais o meu BX, mais o meu CX. E vamos lembrar que meu BX aí, ele vale 2 unidades. Só que quando eu for tratar de BY, a gente sabe que BY não possui valor, não é isso? Que meu vetor está totalmente na horizontal, não tem nada na vertical. Então meu BY ele tem um valor zero, apesar de vai estar na nossa próxima equação. Então para, né, o vetor resultante aqui no meu eixo Y, é o somatório, tá, de AY mais meu BY mais seu CY. Tá? E lembre-se, BY ele é zero, porque ele só está na componente horizontal. E eu tenho que repetir sempre, porque vocês costumam errar exatamente nesse ponto. Beleza? Então a gente agora, né, fez a nossa teoria de como é que a gente faz o método das projeções. E agora a gente vai inserir, né, alguns valores. Aí aqui partimos para um exemplo em que ele nos dá aí, né, isso é um gráfico no plano cartesiano, e me dá uma força F1, F2 e F3. As três em módulo valem 5 newtons e pede para calcular o módulo da força resultante das três forças apresentadas. Então, olha só, vamos analisar primeiro a força F1. A força F1, ela é em módulo, ela vale 5 unidades, ou seja, 5 newtons, não é isso? F2 também, 5 newtons. E F3 é o único vetor aí,
né, que em módulos a gente sabe que ele vale 5 newtons, mas a gente sabe que ele está inclinado. E uma das formas, não é isso, da gente pegar esse vetor que está inclinado é o meio da projeção. E ó, os três vetores já se encontram com a mesma origem. Então, quando os vetores tiverem sempre a mesma origem, né, 2, 3, 4, 5 vetores com a mesma origem, é a dica é utilizar o método das projeções. Tá? Então, tanto F1 como F2 a gente não precisa projetar nada, né, que a gente tem seus valores, mas só que F3 a gente precisa, né, de uma projeção. E a gente vai pegar aqui a pontinha da seta, ó, projetar, tá? Deixa eu só trocar aqui a opção, tá, para o pontilhado, que fica melhor para a gente. Então a gente tem uma projeção aqui que seria no meu eixo X, e a gente vai ter uma projeção aqui que no caso seria no meu eixo Y, não é isso? E agora sim a gente pode colocar aquela setinha em vermelha para ficar mais bonitinho, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, no caso essa projeção aqui de seta, a gente vai ter essa outra projeção aqui de seta. Uma referente, né, no caso aqui, já que eu estou tratando da força F3, então eu vou dizer que isso aqui é a minha força F3 em X. E essa aqui eu vou dizer que é a minha força F3, só que agora no meu eixo Y. Lembre-se, a F3, essa seta azul aí, a gente não vai mais trabalhar com ela. Sempre que ele tiver o vetor inclinado, a gente vai dividir em outros dois vetores, que no caso eu chamei de F3 em X e F3 em Y. E para calcularmos o módulo do nosso vetor resultante, a gente precisa de duas informações. A primeira que eu vou colocar aqui é, no caso, a resultante. A gente precisa descobrir a nossa resultante no eixo X, tá? Então, no eixo X. A outra informação também é a gente descobrir a nossa resultante, tá, no nosso eixo quê? No nosso eixo Y, tá? Então a gente precisa dessas resultantes para a gente possa, para que a gente possa progredir na questão. Então vamos calcular agora o módulo do meu vetor Rx aqui, tá? Então meu Rx, tá, vai ser igual. Aí eu preciso analisar quais são as forças que estão presentes somente no meu eixo X. Professor, eu vou olhar somente para o eixo X. Eu tenho aí F1, não é isso? É. E você tem o que? F3 de X, professor. Beleza. Vale ressaltar que eu não coloquei vetor, não é isso? Nesse F de 3x aí, e nem no F de 3y, porque eu estou considerando um módulo, beleza? Eu sei que o módulo de F3x, no caso, seria 3 unidades. E a gente sabe que o módulo de F3 em Y, não é isso? É 4 unidades. Então, estou considerando o módulo deles. Professor, vamos lá. Eu tenho F1 e tenho F3 de X aí, não é isso? E eu vou ter que subtrair um menos o outro. Exato, porque um está para a direita e o outro está indo para a esquerda. Um é maior e o outro é menor. Então, eu vou ter aqui F1, tá? Minha força F1 menos a minha força F3 no eixo X. E agora eu vou substituir esses valores. Eu vou ter que meu Rx aqui, o módulo do meu Rx, no meu eixo X, quem é F1? Eu sei que meu F1 é 5 newtons, menos quem é meu F3. Já que as forças estão em newton, né? Isso eu tenho que meu F3 vale o quê? 3 newtons, que seria também 3 unidades. Só que ele me deu aqui uma unidade de medida, né? Que no caso está relacionada à força, e o que está relacionado à força, no caso, é newton, é isso? Eu vou ter agora que meu Rx vai ser igual a 2 newtons. Então a gente descobriu o módulo, tá, do nosso vetor resultante no meu eixo X. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para Y. Vamos lá. Então eu vou ter aqui meu RY. Vou analisar agora todas as forças que estão em Y. Eu tenho a força F2 e eu tenho a força F3, né, na direção Y aí. Então eu vou ter aqui, ó, F2 menos F de 3 na minha direção Y. Então eu vou ter que meu RY vai ser igual a quem é meu F2 aí, 5 newtons, menos quem é minha força 3 na direção Y, eu tenho aqui o que? 4 unidades. Então no caso seriam 4 newtons. Eu vou ter que meu RY aqui vai ser igual a 1 newton. Então eu tenho que o módulo de todas as forças no meu eixo X, que chamei de Rx, é igual a 2 newtons. Eu tenho que o somatório, né, de todas as forças no meu eixo Y, que eu chamei de RY, é de 1 newton. E agora é importante a gente saber o nosso vetor resultante, que no caso seria aquela seta que representa essas três aí, né, que a gente
colocou aqui F1, F2 e F3, e F3 foi dividido, né, em outros dois componentes vetoriais. Então, qual é a única seta que vai representar, né, todas essas que a gente está trabalhando? Que no caso é aquele desenhozinho que a gente sempre faz, né, do nosso vetor resultante. Então agora vamos calcular o nosso vetor resultante. Eu peço para que você olhe novamente para o nosso plano cartesiano, no eixo x. Eu tenho F1 igual a 5 newtons e eu tenho que F de 3, né, x com um módulo aí de 3 newtons. Quem é maior? 5 newtons ou 3 newtons? Professor, eu sei que maior é 5 newtons. Então, quando a gente fez, não é isso? F1 menos F3 de x, esses 2 newtons que sobraram é referente, tá, à minha direção x, só que para a direita, não é isso? Então, me sobrou 2 unidades. Então, eu vou fazer essas 2 unidades aqui, tá? Deixa eu colocar aqui bem bonitinho aqui, ó, 2 unidades aqui. Beleza, professor, 2 unidades. Porque foi o que sobrou no caso de F1. F1 é 5. F de 3x, no caso, era menos 3. Então, né, 5 menos 3, 2. Esses 2 que sobrou é na direção de F1, que no caso está indo para a direita. A gente vai fazer o mesmo raciocínio, no caso, para, né, o meu eixo Y. Eu tenho F2 igual a 5 newtons, não é isso? E eu tenho F de 3y, né, que em módulo ele vale 4, não é isso? Só que como está para baixo é menos 4, não é isso? Na direção vertical, né, e no sentido para baixo. E quando a gente faz, não é isso? 5, né, que é meu F2, menos 4, que no caso é meu F3y, a gente tem aí 1 newton, que no caso é 1 newton que sobrou do meu F2, já que meu F2 é maior que meu F3y. Tá? Então, essa unidade que sobrou é simplesmente na direção vertical, só que para cima aqui. Então, eu tenho uma unidade. Então, no caso, isso aqui seria meu vetor resultante em Rx, e isso aqui seria meu vetor resultante em Ry. Mas a gente sabe aqui, ó, que tanto Ry, não é isso, como o meu Rx aqui, a gente tem valores, não é isso, em módulo de seus vetores. Então, a gente tem que nosso Ry aqui no caso é 2 newtons, não é isso? E a gente tem que o módulo do nosso Rx no caso é 1 newton. E como foi que a gente aprendeu aí que a gente pode resolver, já que isso aí forma um ângulo de 90 graus? Professor, a gente pode fazer essa projeção aqui, né? Ó, vou fazer a projeção aqui no caso de Rx e vou fazer a projeção aqui no caso de Ry. E essa seta aqui do meio, não é isso que conecta? Isso aqui é o que eu chamo de, né, meu vetor resultante, né? O geral, considerando o vetor Ry e o vetor Rx. E agora a gente já sabe os valores de cada um. Aqui agora a gente pode usar o que? Pitágoras, não é isso? A gente sabe, né, que esse outro lado aqui também vale Ry, né, por analogia. E a gente tem os valores de Rx e Ry, e agora a gente pode adotar Pitágoras. Então eu tenho que meu R, é isso, ao quadrado, tenho que meu R ao quadrado vai ser igual a meu Rx ao quadrado mais meu Ry ao quadrado. Aí a gente tem aqui que nosso R ao quadrado vai ser igual a quem é meu Rx, no caso seria 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais quem é meu Ry, no caso é 1, 1 o quê? 1 ao quadrado. Assim eu vou ter que meu R ao quadrado vai ser igual a 4 mais 1. Assim eu vou ter que meu R vai ser igual a raiz de 5. E a gente precisa dar uma nossa unidade de medida, que no caso seria newtons. E a gente encerra por aqui. Se você quiser continuar, você tira essa raiz, coloca um nzinho de newton e aí já está tudo bonitinho. Então o vetor resultante, né, que representa todas essas forças, é essa que a gente encontrou aqui de R, tá? Logo nesse passo aqui abaixo.